Olá, meus amigos, muito boa tarde. Doutor Antônio Martins de Farias aqui. Hoje, quarta-feira, 12 de junho de 2024, Dia dos Namorados. Exatamente 11 horas e 58 minutos. Hoje acabei de almoçar. Geralmente tiro uma soneca, mas a responsabilidade me chama. Não posso dormir, que eu não vou ter tempo. Tem muito o que fazer à tarde, então vou tirar hora do meu sono para conversar um pouco. Muito obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que se inscreveu no meu canal, são 464 amigos, muito obrigado mesmo, de coração. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva e passe para um amigo, para que a gente possa crescer. A meta é até o final do ano ultrapassar 1.000 inscritos, se Deus quiser. É uma luta que eu conto muito com vocês. Quanto mais vocês der o like ou dislike, mais oportunidades eu terei de conseguir assinantes, vamos dizer assim, porque o YouTube mostra para mais pessoas. Se você não gostou do meu vídeo, dê o dislike. Se você gostou, dá o like. Não esquece. Porque se você assiste o vídeo, mas não dá o like, é como se o YouTube entende que você não gostou, que você não despertou interesse. Aí ele não repassa para mais ninguém. Então, por favor, não deixe de dar o like ou dislike. Não gostou, gostou. Se gostou, gostou. Se não gostou, não gostou. Isso não vai me aborrecer, tampouco os comentários. Os comentários não precisam ser para me agradar. Pode discordar, absolutamente discordar. Eu não sou o dono da verdade, só Deus tem a verdade absoluta. E outra coisa, eu não aceito, eu geralmente excluo aqueles comentários ofensivos. Não a minha pessoa, porque isso não me afeta, mas eu não quero que outras pessoas tenham o desprazer, né, de ouvir, de ver, de ler uma estupidez de uma pessoa ignorante, de uma pessoa que não tem educação, nem com ela, porque quando você xinga o outro, você não tem educação nem com você mesmo. Você prova que você é uma pessoa mal educada, uma pessoa que precisa de ir para a escola ou precisa procurar um psicólogo ou psiquiatra para curar a sua doença mental. Porque todo mundo pode conviver pacificamente, sem agressão, né? A gente não pode defender a violência. A violência tem que acabar. Combatendo a violência é você não aceitando esses desrespeitos às pessoas. A gente tem que respeitar ao próximo como a nós mesmos, como o próprio Jesus Cristo disse, amais uns aos outros como eu vos amei, como a si mesmo. Então isso é muito importante. Não é um discurso religioso, mas é um exemplo para a gente lembrar como a gente tem que ser educado, a gente tem que respeitar a opinião do outro, não julgar o outro, deixe que o mundo, eu me responsabilizo pelas minhas ideias e da mesma forma você também deve se responsabilizar pelas suas. Então a única coisa que eu não aceito é o desagravo assim ofensivo que agride a minha intelectualidade, agride a minha dignidade como ser humano, que eu respeito muito. Ok, gente? Vamos lá. Sim, eu deixo aqui o meu e-mail, o meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Mais um pedido, assista meu vídeo até o fim, porque agora mesmo eu gastei 3 minutos para falar essas informações que, se você não assistir ao meu vídeo, você não vai entender nada e não vai ter uma conclusão se ele presta ou não. Vamos lá, hoje eu falo da questão do leilão do arroz, né? O leilão, por mais que apresente a defesa, a questão do leilão do arroz não passa de uma grande falta, uma grande falha do governo. Muita incompetência. Ou de propósito. Tá? Eu entendo, eu defendo o governo, porque eu tenho certeza que os órgãos, estou falando das pessoas, mas os órgãos que controlam esse sistema são órgãos sérios. Tá? E eu estou achando que houve uma má intenção. Má intenção não no sentido de desvirtuar, de furtar, não. Mas parece que o governo precisa dessa briga entre Bolsonaro e Lula. Lula tem que despertar a ira de Bolsonaro, Bolsonaro tem que despertar a ira do Lula, para que o povo fique nessa dicotomia, nessa pirraça entre A e B, e o governo possa cometer erros sem que chame a atenção do povo. Só pode ser isso, porque eu tenho plena confiança nos altos executivos do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Poder Executivo. Esse desastre que foi esse leilão prova muita incompetência.
Porque ninguém entra no leilão para comprar 1 milhão de sacas de arroz, 1 milhão de quilos de arroz, ou R$ 1 milhão, sem um mínimo, um pré-exame. Geralmente, né, você precisa de uma carta de crédito que garanta a tua capacidade financeira, uma capacidade técnica. Agora, uma quitanda, né, de pão de queijo lá em Minas, sei lá onde, ou no Mato Grosso, ganha o direito de importar 600 toneladas de arroz ou 600 e tantos milhões, sem o mínimo critério. Gente, porque importar esse valor, trazer 1 tonelada de arroz, ou 2 ou 3, existe uma logística, nessa palavra nova, né, que existe há pouco tempo. Você precisa de aonde, em que porto vai chegar, qual é quem vai distribuir, né, para onde vai. Quer dizer, é tudo uma estrutura que não é um dono de uma quitanda de queijo que vai ter esse know-how, essa expertise, o expertise para fazer esse tipo de coisa. Então, quando se aceitou elas como vencedoras, é claro que estava falha. Era para o diretor lá do leilão, lá o responsável pelo leilão, cancelar e convocar um novo leilão. Cancelar na hora, porque ele sabe na hora que aquelas pessoas que ganharam não tinham capacidade técnica, nem capacidade financeira de arcar com uma responsabilidade tão grande quanto é importar 1 tonelada, sei lá, 2 toneladas de arroz. E a distribuição, pelo que eu sei, a distribuição vai ser para todo o país, porque vem ensacado com propaganda do governo. Isso, na minha opinião, sinceramente, não passa de uma propaganda eleitoral disfarçada, né, antecipada. Porque se ele importasse lá 1 milhão de quilos de arroz, jogasse no mercado e não dissesse que foi ele que comprou, tudo bem, mas vem com um pacote lá, arroz do governo federal, não sei como é. Isso é propaganda política. Isso não pode, é proibido, né? Eu acho que é um absurdo, né? Esse leilão foi um desastre. Esse leilão mostrou muita incompetência, mostrou um governo fraco, mostrou um governo perdido, mostrou um governo sem rumo. Aí dá muita, acho que o próprio presidente Lula disse, né? Dá margem para a oposição fazer críticas inadequadas. Eu não estou fazendo, a minha crítica não é inadequada, a minha crítica é para chamar a atenção. Eu estou defendendo os órgãos públicos. Enquanto o bolsonarismo destrói as instituições republicanas, eu tento construir, porque eu tenho certeza que elas são os órgãos que a Conab, Ministério da Agricultura, não sei, tem muita competência, pessoas altamente competentes. Isso não foi uma coisa, não passou por acaso, foi algum deslize, algum desvio. Cabe eu não sei a quem fazer a apuração. Eu confio nas instituições democráticas e tenho certeza que isso foi uma falha muito grave, mas não foi uma falha, ela foi intencional. Alguém mandou fazer esse tipo de coisa para chamar atenção, para ocupar a mídia, talvez com problemas maiores, para encobrir problemas mais graves do governo. Que nós sabemos que o presidente Lula ele está perdido. O presidente Lula está numa sinuca de bico contra o Congresso Nacional. É um problema da sociedade. Eu não estou culpando o presidente Lula. O presidente Lula está sendo vítima de um arcaico político chamado Arthur Lira, que é o homem que manda no Congresso Nacional. Ora, o Lira está dizendo, se você não me der o ministério tal, não me der o ministério tal, não me der o ministério, eu não voto nada do seu governo, eu começo a botar pautas que não tem nada a ver, que acabam dando prejuízo, como foi a derrubada do veto da saidinha dos presos, como foi a questão das blusinhas que teve, com a confusão que teve, como é agora esse projeto de anistia de Jair Bolsonaro, tudo isso, como foi o projeto da privatização das praias, que passou ao apagar das luzes na Câmara Federal, ninguém falou nisso, né? Gente, foi, vamos dizer assim, abortado, espero, no Senado, que não passe essas ideias, essa estúpida ideia da anistia a Bolsonaro e, da mesma forma, a privatização das praias. Então, eu preciso o seguinte, a sociedade precisa de sair em defesa do presidente Lula. Se você votou em Jair Bolsonaro, meu amigo, defenda o presidente Lula. Se você votou em Lula, defenda o Lula.
porque o que estão fazendo com o governo federal não prejudica apenas a Luiz Inácio Lula da Silva, mas prejudica a todo o país. Todos nós vamos pagar um preço muito alto por essa desonestidade que o presidente da Câmara está fazendo ao Poder Executivo, exigindo o que não pode. Ele está dominando 22% do orçamento da União, já está na mão do presidente da Câmara. Então, agora, o que está acontecendo? O presidente da Câmara governa como pode, não recebe a crítica, porque ele envia dinheiro para os amiguinhos dele, né? E quem paga o pato é o presidente Lula, é o povo brasileiro que sofre as consequências. Eu entendo que isso é um processo que a população precisa de tomar conhecimento. Por isso que eu falo disso. Eu levo, vamos dizer assim, entre aspas, né, apanho muito, inclusive do pessoal do PT e do pessoal de Bolsonaro, mas eu procuro defender as duas instituições. Estou defendendo o Estado, estou defendendo a presidência da República, estou defendendo o Brasil, porque eu não posso admitir que o governo Lula fracasse. Eu quero que o governo Lula tenha êxito. Não concordo com as ideias do PT, não concordo com Gleisi Hoffmann, não concordo com Lindenberg Farias, é até meu parente. Eu chamo da vergonha da minha família, Lindenberg Farias. Mas, mas ele não está no governo? Outro dia eu fiz um vídeo defendendo a volta de José Dirceu. O Lula precisa de ouvir José Dirceu, é um intelectual de respeito. Você pode não concordar com as ideias dele, mas a gente tem que admitir que o Lula está precisando de alguém, de ouvir, de se aconselhar com alguém que tenha boas intenções, porque a assessoria de Lula, do Palácio do Planalto, tá de péssima qualidade. Eu não vejo os ministros, os assessores diretos do presidente Lula deixam acontecer um fato como esse. Isso era para a Casa Civil de ter dito, não, gente, esse leilão a gente tem que cancelar. Vamos cancelar enquanto não se descubra a falcatrua que houve nisso. Porque uma empresa de que uma quitanda não pode ter competência, ela pode até ter, mas, gente, peraí, ela não tem logística, ela não tem expertise, ela não tem capacidade técnica, nem capacidade financeira de arcar com a responsabilidade de entregar 1 milhão de toneladas de arroz no Brasil inteiro. Isso tá na cara que isso não pode acontecer. Mas ficou assim, deixou o gabinete da presidência da República deixou passar isso. Quando a imprensa diz, a imprensa é ruim, não, gente, a imprensa não é ruim. A imprensa está para isso, para denunciar esse tipo de desonestidade, né? A importação de arroz, segundo alguns que eu não confio, porque eu não confio no agronegócio. Os empresários do agronegócio, me lamento muito, não confio em nenhum deles. Porque eles são espertalhões, eles vivem às custas do Banco do Brasil, tomando empréstimo, muitos dinheiro do Banco do Brasil, BNDES, mas eles não investem um centavo deles e eles ganham muito dinheiro. O agronegócio vive de dinheiro público, de dinheiro do governo, do BNDES, do Banco do Brasil, Caixa Econômica. Eles não põem um centavo deles. Era como um empresário que eu apanhei muito, porque não o defendia, ele vivia com recursos dos outros. Quando acabou os recursos dele, onde ele está? Está lá, parece que ele está preso. Que acabou o dinheiro do governo para ele viver. Né? Essa é a realidade no Brasil. Né? Eu preciso entender, né, que o governo é sério, as instituições são sérias. Eu acredito no Estado, eu acredito na democracia, eu acredito nas pessoas que são altamente competentes. Agora, foi uma falha da Casa Civil da Presidência da República, ou do gabinete do presidente, porque ele tinha que ser informado desse tipo de informação, dizer, gente, peraí, uma quitanda vai conseguir arrematar quase 1 milhão de toneladas de arroz? Cadê a carta de crédito? Cadê quem garante a parte financeira, o lastro financeiro dessa instituição? Quem garante a expertise? Ela comprou o que no exterior? Provavelmente ela nunca tenha feito uma importação. Importar, gente, não é brincadeira. As pessoas sabem qual é a dificuldade de fazer uma importação no Brasil. A burocracia que é a aduana brasileira. Então, realmente, o governo vacilou muito, 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 né? Outra coisa que me chama a atenção a semana passada, acho que foi a semana passada, o Haddad teve uma reunião com banqueiros, empresários em São Paulo.
E saiu o dólar está batendo hoje, acho que está 5,40, né? Um movimento que eu não sei o que os empresários... o Estadão deu matéria. Os empresários não confiam mais no Haddad porque ele disse que quem decide é o presidente Lula. Gente, quem tem a palavra final sobre o destino do país é o presidente Lula. O ministro Haddad, Fernando Haddad, não pode decidir nada sem a anuência, Quem é o Haddad? Haddad é auxiliar direto do Lula. O presidente Lula é quem decide. Aí o jornal disse, não, porque o Haddad está mostrando fraqueza porque ele disse que quem aprova... O Haddad não é louco de dizer que ele vai tomar uma decisão A, decisão B, sem dizer que quem representa é o presidente Lula. Sim. O Haddad teve 2023, acertou muito, tomou medidas corretas, mas 2024 ele parece que perdeu o ímpeto, perdeu a alegria, perdeu a vontade. Fez duas bobagens no meu ponto de vista, que foi a medida provisória às vésperas do fim do ano, que revogava uma decisão do Senado e da Câmara, que é a isenção dos 17 grupos sobre a contribuição social. Né? E agora outra medida provisória que está sendo devolvida, ou já foi devolvida pelo presidente do Senado, que é o presidente do Congresso Nacional, que também ele diminuía o valor que as empresas têm de se ressarcir de PIS e COFINS. O crédito, né? Crédito tributário. Eu acho que essa medida provisória foi absurda. Né? Eu não estou aqui defendendo o ministro Haddad. Agora, que a sociedade brasileira precisa cobrar, né, do governo, da Câmara e do Senado, medidas que realmente acarretem recursos, né, para que o governo possa, no final do ano, pagar as contas e zerar o déficit ou seguir a chamada meta fiscal. Agora, quando mexe com o empresário, todo mundo chia. Todo mundo reclama. Eu estou vendo, agora, vejo hoje assim, né, no Globo, matéria do Globo, economia do Globo. Para cortar gasto, a equipe econômica estuda mudanças dos benefícios temporários do INSS como auxílio-doença. Quem vai pagar o pato? O pobre, o trabalhador. O governo não tira dinheiro dos empresários, porque eles vão para a justiça, o presidente do Senado devolve a medida provisória, né? E os 17 grupos que não geram emprego é mentira. Esses 17 grupos que são isentos da contribuição social é mentira. A isenção das prefeituras é outra safadeza, porque os prefeitos estão cheios de dinheiro, eles não pagam a previdência porque são safados, são desonestos. Todos os prefeitos do país precisam de criar vergonha na cara e entender que previdência social é direito do povo. Previdência social não é obrigação de prefeitura, é direito. Então as prefeituras tinham mais que zelar pela arrecadação da previdência social. Mas infelizmente eles nunca pagam. Os prefeitos atrasam bilhões de reais, as prefeituras estão devendo horrores à Previdência Social de propósito, de má fé, que ninguém defende o trabalhador. Aí vem o governo e corta onde? Em benefício. Isso acaba com o governo, desmoraliza o governo. Portanto, gente, a sociedade precisa entender que 5 bilhões que eles vão gastar esse ano na política, que é o fundo eleitoral. Por que não pega 1 bilhão e leva para... Já resolveu o problema do déficit. Os 70 bilhões que São Paulo dá para empresário incompetente de imposição tributária. Tira 1 bilhão que já resolveu o problema do déficit de São Paulo. Mas não. Só quem paga na ponta é o pobre. Outra coisa, o ministro da Fazenda também está tentando elaborando uma ideia de não deixar... Ora, se as prefeituras, a União e os estados são lá pela Constituição, tem que investir no mínimo 15% em educação, 18% em saúde. Vai tirar esse mínimo, o que vai acontecer? Vai zero para a saúde, vai zero para a educação, vai ser um país sem saúde. E você acha que o governo, sem o mínimo, que fala, é o mínimo, tá? 18% da saúde, 15% da educação, é o mínimo. Olha, se tira esse mínimo, o que é que os estados vão fazer? Não vão investir nada em saúde, não vão investir nada em educação. E o povo brasileiro vai morrer na fila, como está morrendo, porque o povo brasileiro continua morrendo todo dia. Agora, como morre pobre, ninguém divulga. Mas o SUS não opera, o SUS não atende adequadamente.
ao povo. Ainda hoje estava vendo lá as pessoas transexuais sem dificuldade de direitos humanos sendo ignorados, desrespeitados pelo SUS. Porque uma pessoa quer procurar um médico que atenda a sua capacidade psicológica, se ela se sente mulher, tem que ser mulher, se sente homem, tem que ser homem, tratado com dignidade, o INSS não aceita. Porque o nome ela se chama mulher, mas o nome dela foi registrado como João. Aí o INSS não aceita atender aquela mulher que quer um ginecologista. Isso é uma vergonha. É assim que funciona o país. Essa falta de respeito ao pobre. Agora, para o rico se dá tudo. Essa ideia que o pobre tem que se revoltar, o pobre tem que começar a cobrar, gente, porque não é possível um país tão ingrato, tão injusto como o nosso. O Brasil precisa de acordar. Acordar não é fazer revolução, não estou pregando revolução, eu não sou revolucionário, eu não quero ninguém com arma, eu quero todo mundo desarmado, eu sou defensor de Gandhi, que fez uma revolução sem disparar um tiro. Desculpa o barulho, né? Mas não posso evitar. Agora, vem com essa conversa fiada. Para o rico, quando 17 setores não pode pagar a contribuição porque nós vamos quebrar. Quebre. Problema seu. Dá tudo que é isenção para as igrejas. Porque as igrejas... Seu Malafaia, cadê o senhor? O seu dinheiro está onde? Não está nas igrejas, está no seu patrimônio. Cadê o Bispo Macedo? Onde é que está o patrimônio do Bispo Macedo? Bilhões de reais que esse homem tem, e outros pastores ricos. Não pode pagar 10% de contribuição social? Isso é uma vergonha. Agora, como eles são ricos, as pessoas defendem. Agora, quando é o pobre que morre na fila do SUS, que nunca marca uma cirurgia, que uma cirurgia para fazer amanhã ele marca para 2026, até lá em 2020, ainda no resto de 2024, mas ano 2025 essa pessoa já morreu. E ninguém vai tomar providência nenhuma, porque é pobre que está morrendo, deixa morrer. Lamentavelmente, essa direita radical de Jair Bolsonaro não defende os pobres. Né? Você vê, um deputado aqui, um deputado acho que é de Goiás, veio à Bahia fazer um discurso chamando o povo nordestino de galinha, que vive de migalhas, que vive daquilo que dá. E ninguém abriu a boca para fazer uma denúncia, nem na Bahia, que ele devia ter sido vaiado lá na universidade, não sei onde ele estava, num auditório lá, mas não ficou por isso mesmo. E o outro dia o filho de Jair Bolsonaro disse que o Nordeste é a pior região do Brasil. Só que não é. Ele não conhece o Nordeste, mas ainda quer voto do nordestino. Então, o nordestino nunca mais vota em ninguém do PL. Partido Liberal, que é o partido de Jair Bolsonaro, você não deve votar, porque esse cara não merece. Bolsonaro é um picareta quando chama o nordestino de pessoas inferiores. Nós nordestinos somos fortes. Nós temos credibilidade. Vamos expulsar o PL de Pernambuco, de Alagoas, de Sergipe, da Bahia, do Maranhão, porque isso é um pilantra dizer um negócio que nordestino é que nem galinha. Nós não somos galinhas, não. Nós temos valores, nós temos brilho, nós temos história. Os maiores intelectuais do Brasil estão aonde? No Nordeste. Celso Furtado, Orlando Gomes, e fica Paulo Freire, né? Gilberto Freire, né? Cadê os intelectuais? Nossa riqueza é grande. José de Alencar, né? Bevilacqua, Rui Barbosa. Nossa força, nós temos força, né? Não é ficar dizendo, o Nordeste é a pior região. E outro dia uma deputada de Santa Catarina disse que o Maranhão não servia para nada porque desenvolvido era Santa Catarina. Isso é uma imbecil. Dizer que o Maranhão, Santa Catarina deu certo e o Maranhão deu errado. Deu errado aonde, sua deputada? Crie vergonha na sua cara e respeite o povo nordestino. É isso que a gente quer, gente. Eu quero que respeite. Agora, infelizmente, eu tento defender o governo, mas não posso. Por essas bobagens, sabe? Isso é um erro banal. Sabe? Não podia ter passado esse leilão do arroz. Ele devia ter sido cancelado, porque quando chegou lá, a Casa Civil devia ter visto que essas empresas ganharam a licença para importar, não tinham capacidade técnica nem financeira. Uma quitanda não pode se responsabilizar por uma importação de 1 milhão de toneladas ou 1 milhão de reais. Mas deixaram passar. Quando a imprensa é ruim, não, a imprensa está certa.
Não pode deixar uma coisa dessa. Porque o que acontece? Eles iam dar dinheiro para essa empresa e ela não ia conseguir fazer o projeto de governo. Trazer o arroz para o povo, trazer o arroz para o supermercado. Espero que esse arroz venha para o supermercado. Né? E que com isso não eleve mais o preço, porque os preços estão caros no supermercado. Ok, gente? Muito obrigado. Sei que meu vídeo hoje não vai... É meio chato, eu não estou satisfeito com ele, imagine você. Mas vale a pena a gente refletir. Eu quero um Estado forte, eu quero um Estado competente. Eu tenho certeza que a Gabinete Civil da Presidência da República tem capacidade de não deixar que um erro desse ocorra. O Ministério da Agricultura, a Conab, que são instituições sérias, são instituições de Estado, e eu preciso de defendê-la. Porque eu conheço como funciona o sistema público. Tem muita incompetência? Tem, mas são pessoas altamente qualificadas. Tem pessoas qualificadas para detectar esse tipo de erro. Infelizmente eu acho que não foi má intenção, mas foi um vacilo grave que podia ter sido abortado no início. Ok? Muito obrigado e até a próxima.